O tema da degradação dos mitos, né, de como eles sobrevivem no homem moderno, era um tema muito importante para mim, Eliade. Eu já comentei antes, né, sobre os devaneios, a nostalgia, mas no livro Sagrado e o Profano, no último capítulo, ele faz um comentário bastante abrangente sobre o assunto. Mas antes disso, só assim para fazer um resumo desse livro, ele vai falar sobre todo o processo em que aquilo que é sagrado vai se deteriorando e se profanando no mundo moderno. Então, por exemplo, ele fala sobre as cidades, né? Antes disso, a princípio ele diz que o homem religioso, o homem tradicional, o homem antigo, ele tinha por objetivo principal viver no coração daquilo que era real. Ele tinha uma preocupação ontológica muito forte. E o que era real para o homem antigo? O lugar onde os deuses emergiram, né? De onde eles saíram. O lugar onde os deuses criaram. A conexão com o divino, a conexão com o mundo dos deuses é que era importante. Então ele vai dizer, o homem antigo ele tinha uma clareza muito grande entre os limites do seu território, da sua cidade e aquilo que estava fora dela. Então o seu território, a cidade, era um lugar onde a ordem havia sido estabelecida. Assim como os deuses criaram o mundo, os homens, imitando os deuses, construíram cidades. E essa construção das cidades, ela estabeleceu um limite entre aquela terra que foi organizada, cosmicizada, que é uma palavra que ele usa muito, ou seja, né, tornada cosmos, e aquilo que ficou do lado de fora. O território que está do lado de fora, o território estrangeiro, ele é território dos demônios, dos espíritos. Então, quando se construía, por exemplo, as muralhas de uma cidade, você não tinha apenas por objetivo manter de fora o inimigo físico, pensando inclusive que o inimigo humano, ele não estava separado do inimigo espiritual. Então você construía símbolos sagrados, fazia consagrações aos muros, você construía às vezes labirintos em torno de cidades para manter afastado as forças das trevas, as forças do mal, né, que muitas vezes elas acompanhavam os invasores, né? Se uma cidade era invadida, as doenças chegavam, a fome chegava, né? Então os espíritos da morte, do caos, eles estavam do lado de fora. Então essa ruptura era muito importante na mente do homem antigo. E a partir disso ele também fala da importância do fazer casa, né? Que é o mesmo princípio. Você, ao fazer uma casa, você está consagrando um lugar e imitando os deuses. A casa e a cidade, elas precisavam funcionar como com o mesmo princípio dos mitos antigos. Então elas tinham que ter um centro. Então o centro da casa, por exemplo, muitas vezes era a lareira. O processo de construção da casa, ele exigia um compromisso, muitas vezes, como aqueles que os deuses tiveram, matar um monstro mitológico, usar a carne daquele monstro para construir o universo. Né? Fazer isso era um conectar-se ao real, unir-se àquilo que realmente existe e assim trazer o real para o universo fenomênico. Eu não tinha esse conceito de fenomênico, né? Mas para trazer o real para isso que hoje a gente entende como irremediavelmente real, né? Com a matéria e aquilo que a gente vive no dia a dia. Essa questão do centro é muito interessante. Se vocês observarem os templos das cidades e das civilizações antigas, também ficavam no centro. E ali sempre havia um mito, né? Então você tem o mito da pedra que Zeus lançou do céu, né? O Ônfalos. Você tem o mito da pedra que o Deus dos hebreus jogou e que se tornou fundamento do templo e ali passa a ser o centro da criação, né? De onde os elementos vão se expandir. E residir ali perto daquele lugar era muito importante porque era estar perto daquilo que é real, daquilo que não vai se dissolver, né? Daquilo que não vai se perder. Da mesma maneira, se você ficar do lado de fora
Fora da sua cidade, obviamente era um perigo, né? Você estava entre inimigos, entre selvagens, mas eles não tinham apenas esse conceito. Fora da cidade, você está fora dos poderes da ordem. Você está fora da organização divina. Você está fora do cosmo propriamente dito. E aí no final do livro mesmo, o Eliade comenta que o homem profano, que a situação do homem profano, o homem moderno, que se considera religioso e tudo mais, ela pode ser comparada a uma queda. Da perspectiva cristã, ela pode ser comparada a uma nova queda. E aí ele diz em que sentido que aconteceu essa queda. Então ele fala, a primeira queda, que seria a queda mitológica de Adão, ela faz com que a religiosidade do homem caia num nível de consciência dilacerada. O que significa esse nível de consciência dilacerada? Significa que o que antes era um passa a ser muitos. Então você tem um conjunto de mitos e religiosidades. Né? Tá tudo espalhado, você tem muitos povos, muitas religiões, elas têm muitas coisas em comum, elas têm princípios em comum, como esse que eu estou falando, mas elas ainda são religiões separadas de povos separados. O homem está consciente do real, do centro do mundo, da importância da ordem vencer o caos, do que existe no mundo quando ele não é dominado e consagrado aos deuses, quando espaços rituais não são estabelecidos, mas astecas são diferentes de maias, que são diferentes dos hebreus, que são diferentes dos gregos e por aí vai. É... E a segunda queda, que é a queda do homem atual, a religiosidade cai mais fundo, porque ela sai da consciência, ela não é mais uma consciência dilacerada, ela se torna uma inconsciência. O homem não tem mais consciência de que ele é homos religiosos, um homem religioso, e que ele descende do homem religioso. Mas não é porque ele esquece que ele deixa de ser. Tanto que o Eliade fala que essa consciência da religião foi, entre aspas, esquecida. Porque o que ele vai dizer é que continuam havendo muitos ritos na vida do homem profano, do homem que se considera religioso. E aí, né, na última parte do último capítulo, que é o sagrado e o profano no mundo moderno, eu vou ler alguns trechos aqui, tá? Como repetimos em várias ocasiões, o homem religioso assume um modo de existência específica no mundo. E apesar do grande número de formas histórico-religiosas, este modo específico é sempre reconhecível. Seja qual for o contexto histórico em que se encontra, o homo religiosus acredita sempre que existe uma realidade absoluta. Uma realidade absoluta. O sagrado, que transcende este mundo, que aqui se manifesta, santificando-o e tornando-o real. Ou seja, o sagrado transcende, jorra para o nosso mundo para santificá-lo e torná-lo real. Sem esse sagrado, então, o mundo é ilusório, é falso. Crê além disso que a vida tem uma origem sagrada e que a existência humana atualiza todas as suas potencialidades na medida em que é religiosa, ou seja, participa da realidade. Somente essa vivência religiosa, até essa palavra religiosa é negativa hoje. Você vai encontrar até o Gerson Rowling descrevendo a religião como uma ruptura e não como uma religação, que é um grande estudioso da tradição mística dos judeus, né? Então o homem religioso ele participa da realidade, porque ele se conecta ao sagrado. Os deuses criaram o homem e o mundo, os heróis civilizadores acabaram a criação, e a história de todas as obras divinas e semidivinas está conservada nos mitos. Reatualizando a história sagrada, imitando o comportamento divino, como eu falei antes, o homem se instala e se mantém junto dos deuses, quer dizer, no real e no significativo. No significativo. É claro que existem muitas coisas que a gente considera significativas hoje, mas até o significativo se relativizou. E ele se relativizou porque ele não é realmente significativo. O real e o significativo é a presença dos deuses. Estar junto dos deuses e o homem se une aos deuses, reatualizando a história sagrada, imitando o comportamento divino. Voltando ao texto. É fácil ver tudo que separa este modo de ser no mundo da existência de um homem arreligioso. Há, antes de tudo, o fato de que o homem arreligioso nega a transcendência.
aceita a relatividade da, entre aspas, realidade e chega até a duvidar do sentido da existência. As outras grandes culturas do passado também conheceram homens arreligiosos. E não é impossível que esses homens tenham existido até mesmo em níveis arcaicos de cultura, embora os documentos não os registrem ainda. Mas foi só nas sociedades europeias modernas que o homem religioso se desenvolveu plenamente, lado a lado com o cristianismo, né? O homem moderno religioso assume uma nova situação existencial. Reconhece-se como o único sujeito e agente da história e rejeita todo apelo à transcendência. Isso é o homem moderno, né? Em outras palavras, não aceita nenhum modelo de humanidade fora da condição humana, tal como ela se revela nas diversas situações históricas. O homem faz-se a si próprio e só consegue fazer-se completamente na medida em que se dessacraliza e dessacraliza o mundo. O sagrado é o obstáculo por excelência à sua liberdade. Não é assim? É por isso que a religião é odiada hoje, por isso que o sagrado é odiado e se nada mais é sagrado, nada mais é importante. O homem só se tornará ele próprio quando estiver radicalmente desmistificado. Só será verdadeiramente livre quando tiver matado o último Deus. Aí depois ele diz assim, ó, mas o homem religioso descende do... O homem religioso descende do homo religiosus. E queira ou não, é também obra deste. Constitui-se a partir das situações assumidas por seus antepassados. Em suma, ele é o resultado de um processo de dessacralização. Assim como a, entre aspas, natureza é o produto de uma secularização progressiva do cosmos, obra de Deus, também o homem profano é o resultado de uma dessacralização da existência humana. Isso significa que o homem religioso se constitui por oposição a seu predecessor, esforçando-se por se, entre aspas, esvaziar de toda religiosidade e de todo significado transhumano. Ele reconhece a si próprio na medida em que, entre aspas, se liberta e, entre aspas, se purifica das, também, entre aspas, superstições de seus antepassados. Quer dizer, ele se torna um homem racional, um homem da ciência, um homem que não acredita mais nessas bobagens dos primitivos, né? Dos primitivos astecas que construíram cidades fabulosas, dos primitivos maias, né? Que construíram, que elaboraram calendários incríveis, ou dos primitivos egípcios que construíram as magníficas pirâmides, a esfinge. Não, ele se liberta disso, ele está livre, purificado dessas superstições que inspiraram o coração desses homens. E se, mano, eu sei que quando a gente fala isso já vem o esquerdinha, né? Ah, mas foi com mão de obra escrava. Foda-se. A gente não está falando de mão de obra escrava, de quem foi que trabalhou, a gente está falando do empreendimento da alma humana e o que é que motivava esse empreendimento, tá bom? A gente não está falando de questões sociais, que é só o que embebeda a alma do homem religioso, né? A gente está falando de questões espirituais. Continuando o texto. Em outras palavras, o homem profano, queira ou não, conserva ainda os vestígios do comportamento do homem religioso, mas esvaziado dos significados religiosos. Faça o que fizer, é um herdeiro. Não pode abolir definitivamente seu passado, porque ele próprio é produto desse passado. É constituído por uma série de negações e recusas, mas continua ainda a ser assediado pelas realidades que recusou e negou. Quer dizer, você pode pôr isso para fora de você, mas isso vai continuar perseguindo você, vindo até você. Ele comenta que as superstições e os tabus do homem moderno têm uma estrutura e ordem que são mágico-religiosas. Que o homem moderno se sente e pretende ser religioso, mas aqui olha essa frase, carrega ainda toda uma mitologia camuflada e numerosos ritualismos degradados. E ele começa a dar exemplo desses ritualismos. Os festejos do Ano Novo, a instalação de uma casa nova, em que você, sei lá, convida os amigos para o almoço, faz uma festa, né? Quando você é promovido ou consegue um emprego e vai comemorar com seus amigos no bar, e vai fazer um brinde, tudo isso é ritualístico.
ainda que nós não percebamos, né? Ele fala que ele poderia até escrever uma obra inteira sobre os mitos do homem moderno e as mitologias camufladas nos espetáculos que o homem prefere e nos livros que ele lê. E isso aqui é muito importante porque chega onde o Nova Gênesis precisa chegar e quem nos ouve precisa chegar. Ele diz: o cinema, esta fábrica de sonhos, retoma e utiliza inúmeros motivos míticos. A luta entre o herói e o monstro, os combates e as provas iniciáticas, as figuras e imagens exemplares, ele dá exemplo, né? A donzela, o herói, paisagem paradisíaca, o inferno. E veja só, isso aqui não precisa ser um filme místico, não precisa ser o Senhor dos Anéis, não precisa ser Star Wars, isso aqui em qualquer história vai estar presente. Até a leitura comporta uma função mitológica, não somente porque substitui a narração dos mitos nas sociedades arcaicas e a literatura oral, lembrando que nas sociedades arcaicas, quando o mito era recontado, ele era atualizado. O mundo era protegido das forças do caos quando os mitos originários eram contados outra vez. E ele comenta, né, que a oralidade ainda está viva em algumas comunidades rurais da Europa, pelo menos no tempo dele, né? Mas, sobretudo, a literatura, né? Porque graças à literatura o homem moderno consegue obter uma saída do tempo comparável à efetuada pelos mitos. Esse também é um elemento que o Eliade trabalha muito, o mito como uma ruptura no tempo. E aí ele mostra como todos os grandes cultos, antes dos judeus e cristãos, tinham por objetivo a superação do tempo. Que o tempo enquanto história começa mesmo com os hebreus e os cristãos, e que mesmo entre os cristãos haverá o escatom, né? O fim do tempo. Aí ele quer se, entre aspas, mate o tempo com um romance policial, ou penetre no universo temporal alheio representado por qualquer romance. A leitura projeta o homem moderno para fora do seu tempo pessoal e o integra a outros ritmos, fazendo-o viver numa outra história. A grande maioria dos, entre aspas, sem religião não está propriamente falando livre dos comportamentos religiosos, das teologias e das mitologias. Estão, às vezes, entulhados por todo um amontoado mágico religioso, mas degradado até a caricatura e, por esta razão, dificilmente reconhecível. Quer dizer, a mitologia se transformou em lixo psíquico. Então, quando o Philip K. Dick fala que quadrinhos, rock, ficção científica e filmes são lixo, ele não está só apontando que eles são lixo no sentido em que eles podem ser produzidos pela indústria de Hollywood, feitos somente para ganhar dinheiro, ou que eles são, sei lá, produzidos com papel ruim, histórias baratas e não é apenas isso. Ele está fazendo e ele fala bastante do Eliade. Ele cita Eliade em Vales, por exemplo. Ele está se referindo a esse lixo psíquico, a essas coisas que são tão urgentes para nós e que são aquilo que torna a nossa vida e nosso mundo real de fato, é o real de fato, e que parecem ter perdido a importância, parecem ter perdido o caráter sagrado, mas ainda estão guiando completamente a nossa vida. Você vê quantos produtores de conteúdo tem no YouTube que se dizem cristãos, mas que não estão falando de cristianismo no YouTube, eles estão falando de cultura pop. Porque ao longo do tempo o cristianismo foi se misturando à política, se degradando em elementos sociais, filosóficos, e perdeu a força, perdeu a sua vitalidade, perdeu a sua potência de renovação, de cura, de transformação. Nos anos 90 houve uma expectativa de que os carismáticos católicos ou os evangélicos neopentecostais poderiam renovar isso. E por algum tempo isso se renovou, mas isso caiu abaixo de qualquer padrão, principalmente depois da queda do Caio Fábio e da ascensão do Silas Malafaia como representante da Igreja Evangélica Brasileira, entre outros eventos aí que aconteceram nos Estados Unidos. Então, o cristianismo simplesmente se transformou num compromisso político, social, mas nestes mitos degradados,
nesse lixo psíquico, que não é lixo, mas é tratado como lixo, é reputado por lixo, é posto abaixo de todas as coisas realmente importantes, é que está o ouro. O ouro que pode transformar vocês e eu em muito mais do que humanos.